Abra sua Bíblia no Salmo não, 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Enquanto isso eu vou beber água. Amém. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. E diz assim a palavra de Deus: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nessa noite, agradeço pela oportunidade de ler a Tua Palavra e peço a Deus que essa mensagem venha nos alinhar segundo o Teu propósito e o Teu querer. Sustenta, Deus, as nossas vidas, que nenhuma adversidade venha nos tirar do foco da Tua presença, mas que sejamos renovados e fortalecidos para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Então o tema dessa noite é a parte final que diz ali, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Viva com a consciência de que tudo pode e deve glorificar a Deus. Amém? Repita comigo essa frase. Viva com a consciência de que tudo pode e deve glorificar a Deus. Vamos ler juntos mais uma vez esse versículo que vai dizer assim: portanto, volta pra gente lá, isso, vamos lá, 1, 2, 3, portanto, se vocês comem ou bebem, não, vamos de novo, 1, 2, 3, portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Esse é um daqueles versículos e frases muito simples, mas que tem um significado profundo para as nossas vidas. E Paulo não está aqui falando no culto, do culto, no templo, não. A instrução não é para a igreja organizar as atividades, para o povo organizar as atividades dentro da igreja. Ele não está dizendo assim, olha, se você está no culto, louve como se fosse para a glória de Deus. Se você está aqui no culto, faça isso como se fosse para a glória de Deus. Paulo, na verdade, ele está indo muito além. Ele está falando sobre comida e bebida. Olha só como é que é interessante. Ele está indo muito além de algo que não é apenas espiritual. Ele está falando de uma necessidade básica nossa, como pessoas. Comer, beber, dormir, são necessidades básicas que nós temos. Isso significa que a vida inteira pode se tornar, sim, um meio de glorificarmos a Deus. A nossa vida precisa ser isso. Eu falei no domingo passado sobre propósito. Qual é o propósito do cristão nesta terra? Glorificar a Deus. Talvez você pense assim, meu propósito nesta terra é viver a minha vida, é constituir uma família, é morrer, ter um cantinho ali, antes de morrer, ter um cantinho ali para dar de herança para os meus filhos. Alguém já pensou nisso? Poxa, que bacana, Quantos pais eu lembro aqui dos tempos passados, anos 80, 70, que construíram, não vou dizer impérios, mas dentro da nossa realidade, construíram uma casa, um cantinho ali para morar,
e o herdeiro veio e ó, torrou tudo. Quantos homens e mulheres, né, se levantaram como grandes empreendedores, construíram empresas sólidas por anos, aí passou para o herdeiro torrou tudo. Aquilo que você hoje constrói, talvez daqui a 5, 10 anos, 20 anos, já nem pertença mais à sua família, já pertence a uma outra pessoa, porque a gente compra as coisas, né? A gente troca as coisas. E o que me chama a atenção é justamente isso. A gente às vezes passa a maior parte do tempo da nossa vida gastando tempo nas coisas que são passageiras nessa terra. Mas Deus nos chama para algo que vai muito além. E hoje, nesse tempo onde nós estamos vivendo, né, não só aqui dentro da igreja, do templo, mas você estando aí na sua casa, lembre-se que nós somos uma só igreja diante do Senhor. Então, para você que está acompanhando a gente, seja muito bem-vindo aí na transmissão. Onde você está agora, eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar a cada um de nós, porque às vezes nós chegamos no nosso momento com Deus, às vezes um pouco cansado. Quem está cansado aqui, diga amém. Quem está preocupado aqui, diga amém. O cartão vai vencer amanhã, não vai? Quem é o cartão de quem vai vencer amanhã? Ó, já é um motivo de preocupação. Amanhã é quinta-feira, o final de semana está chegando, será que vai chover ou vai fazer sol? Preocupações, né, com a família, com a saúde. Né, hoje nós não tivemos aqui, por exemplo, a Aline e o Roberto, né, estão fazendo tratamento e não puderam estar aqui. Motivo de preocupação. Temos até uma outra pessoa que o Wallace pediu para orar depois, Rogério, vamos orar por ele também em nome de Jesus. Estamos no ano de eleição, né? Vamos aí votar nos nossos próximos governantes para os 4 anos. Então nós temos aí presidência, governadores, deputados, se não me falha a memória, vereadores também entram. Eu sei que tem gente demais para entrar nesse ano aí. E toda mudança de governo gera uma expectativa na economia. Os preços aumentam, os juros sobem, né? E essa expectativa toda. Isso tudo afeta a nossa vida financeira, né? Inflação e tudo mais. É uma preocupação que a gente tem. Você tem essa preocupação? O candidato que entrar agora, né, os próximos governantes que entrarem agora, eles vão mexer diretamente com a nossa vida, com a nossa família. Se a gente vai, né, enriquecer ou empobrecer, se a gente vai para frente ou para trás, é um motivo sim da gente estar atento. E às vezes nós ficamos nessa expectativa toda tentando entender, né, qual é o nosso propósito nessa terra. Será que o nosso propósito, por exemplo, é levantar uma bandeira política? Será que o nosso propósito é a gente lutar por um ideal? Será que o nosso propósito, sei lá, é a gente arrumar uma casinha no campo, longe de tudo e ficar ali isolado? Quem pensa nisso? Daniele sonha com algo assim do tipo, uma casinha no campo, longe, oh, que bênção, hein? No meio do mato. Mas vamos ao contexto do versículo que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja de Corinto, né? Você pode observar isso como o próprio texto destaca, 1 Coríntios. Então ele está escrevendo à igreja de Corinto, que é uma igreja cheia de dons, é uma igreja muito rica, mas também é uma igreja cheia de conflitos. É uma igreja cheia de potencial, de capacidade, mas também é uma igreja cheia de problemas. E a igreja são as pessoas, né? O corpo de Cristo. Então, é um corpo de muitas divisões. Essa igreja que Paulo está escrevendo aqui, é uma igreja que gera muito conflito, muita discussão, muitas divisões, muitas disputas internas, muitas dúvidas sobre comportamento cristão. Isso parece até família, né, irmãos? Já viu quando você se desentende com uma pessoa? Uma pessoa fala que torce para um time e você torce para o outro porque o seu é melhor do que aquele. Aí o teu é rebaixado, você vai e fica lá na lona, né? Mas tem uma vitória, você já fica feliz da vida, né? Esquece todo o passado de derrota. Aí a gente tem posições políticas, olha que loucura.
A gente está falando aqui, irmãos, de uma igreja, e na verdade poderíamos trazer isso até como um exemplo dentro da nossa família, dentro da nossa casa, aonde algumas vezes pode acontecer tempos de divisões, de disputas internas, de dúvidas sobre comportamento cristão. E é isso que eu acho interessante no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um homem que ele abre igreja, mas depois ele vai tratar as igrejas que ele está ali abrindo. Isso porque existiu um mover sobrenatural muito grande, um chamado muito grande para Paulo. Ele tinha esse dom, né, esse talento, essa capacidade, esse ministério itinerante. Então Paulo, por exemplo, ele estava aqui em Vasconcelos, vou dando um exemplo. Aí abre a Nova Vida de Vasconcelos, aí um exemplo, né? Aí ele vai para uma outra igreja, para Bangu, para lá de lá. Aí ele vai para Bangu e abre uma igreja em Bangu, fica um tempo ali orientando as pessoas sobre como é Cristo, como viver uma nova vida em Cristo, como agir em Cristo, batiza algumas pessoas, aí depois vai lá para Realengo. Aí depois que ele percorre toda a zona oeste, Paulo já não pode mais visitar as igrejas, e muitas das vezes ele escreve carta de dentro da prisão, porque alguém vai lá levar para Paulo. Aí talvez você pense assim, caramba, já existia fofoca naquele tempo, né? Alguém ia lá falar os problemas da igreja para Paulo, que estava preso, já sentenciado para morrer. Não, irmãos, é que quem ia para Paulo entendia a autoridade espiritual na vida de Paulo. Amém? Entendia a autoridade espiritual e falava assim, mestre, ou Paulo, ou Paulinho, não sei como é que eles se tratavam, né? E ele falava assim, olha, a gente está com problema lá na igreja, está tendo muito conflito lá na igreja de Corinto, olha que luta, está uma luta lá, poxa, está tendo muitas divisões. Mas quais são as divisões? Por quê? Por causa do comportamento. Sabe, tem alguns cristãos que estão entrando lá e estão com um comportamento, sabe, estranho, ruim. Tem gente que quer implantar novos métodos, uma loucura. Tem questões morais acontecendo e decisões ali que o pessoal está tomando no dia a dia, que está estranho demais, Paulo. Aí Paulo vai lá e começa. Não sei se ele escrevia a carta ou se ele ditava para alguém escrever, mas ele começava a orientar a como as pessoas deveriam agir, o que podia e o que não podia fazer. E essa é a parte interessante. O que as pessoas poderiam falar e o que não poderiam falar, como deveriam agir. Mas você para analisar como seria cansativo, né? Você tem que ficar orientando sempre as mesmas pessoas e tudo mais. Eu estou falando isso, irmãos, porque houve um fato, né? Aconteceu aí na minha última saída com a minha família, acho que foi segunda-feira, algo assim do tipo. E aí eu estava cabeça quente, alguns compromissos, né? O martelete não funcionou, mas olha que bonito, irmãos. Eu cheguei lá na loja bonitinho, né? Apresentei lá o martelete, falei pro rapaz, olha só, minha expectativa toda de trabalho nesse final de semana foi por água abaixo, graças a essa ferramenta. Mas tá aqui, ó. Aí eu orando, irmãos, eu fui orando, pedindo a Deus que não funcionasse. Aí, por quê? Porque se eu estou dizendo que está com problema, chega na hora e o cara liga e funciona, tu fica com a maior cara de bobo, né? Aí ele botou lá e não funcionou. Aí eu falei, graças a Deus, ô glória, menos uma dor de cabeça. Aí ele mexe na tomada, mexe no fio e volta a funcionar. Aí eu falei assim, tá vendo? Ó, mas aí é um problema técnico. Eu não poderia mexer nisso, né? Senão poderia danificar o equipamento e tal. Aí beleza, ele aceitou de boa, né? Não houve conflito. Aí ótimo. Eu tive também, né, fazer um acompanhamento lá com a Daniele, num lugarzinho longe, no médico longe. E aí o trânsito também, aquela correria muito grande, a minha preocupação, porque o martelete deveria ser entregue até meio-dia, mas Deus foi abençoando tudo, e foi dando tudo certo. Eu cheguei a tempo de entregar, porque senão eu teria que pagar uma outra diária para o martelete, porque se eu atrasasse o horário, e aí não seria bom para a igreja, era uma despesa a mais para a igreja desnecessária. Então eu estava com a cabeça já a mil. Aí a Daniele falou assim, vamos lá em Campo Grande, aproveitar que a gente já está aqui, vamos em Campo Grande. Eu falei, vamos lá em Campo Grande.
Aí eu estacionei o carro, beleza, e aí fomos lá, vimos lá meia horinha, algumas coisas lá, e aí voltamos. Quando voltamos, tinha aquele flanelinha, né? Sabe aquele flanelinha? Flanelinha é aquele cara irregular, né? Ele tá ali, ele acha que ele é o dono da rua e tudo mais. Aí o flanelinha estava lá, irmãos, e aí ele foi e pediu o dinheiro. Aí eu falei, você não estava nem aqui e agora vai pedir o dinheiro? Aí ele, mas eu estou aqui agora. Eu falei, paciência, irmão, vai orar, então não vai rolar não. Aí a Daniela, vai, paga logo. Eu falei, não vou pagar não. Eu não sou otário nem nada. Não, aí eu já estava falei, não vou não. Aí, por misericórdia, eu falei, vou dar aqui R$2 para você e tá tudo bem. Porque no normal aí, vaga certa, R$2, então tá ótimo. Aí, dei para ele lá os R$2, ele ficou descontente. Eu também fiquei descontente, mas tudo bem. Aí saímos ali da conversa. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, caramba. Aí eu falei assim, pô, que situação, né? Que eu tive que passar essa luta. Aí eu fiquei pensando assim, e aí, orando, né? Esses dias e lendo a Bíblia, me veio essa passagem. Irmãos, veio essa passagem, né? Aonde ela diz, façam tudo. Para o quê? Para a glória de Deus. Aí eu fiquei pensando e falei assim, olha, tudo bem, eu fui no trânsito, foi tranquilo para a glória de Deus. Eu fui lá no cara do martelete também, foi tranquilo para a glória de Deus. Agora do vaga certa, eu acho que eu não fui para a glória de Deus não. Eu acho que não bati nele, não briguei, não xinguei, nada disso, irmãos, nada disso. Eu só falei que não ia pagar e ponto final. Não ia pagar o dinheiro que ele queria, era R$10, algo assim do tipo. Eu falei, não, tá doido, maluco. Aí não paguei ele, saí de lá com o carro, ele também não fez nada, só falou, e aí a gente foi embora. Mas aí veio esse texto, né? E aí eu meditei sobre isso e fiquei falando, poxa Deus, será que eu fui tão errado assim? Pô, mas eu tinha que dar para ele R$10, aí aquele conflito, né? Eu falei assim, mas eu tinha que dar para ele R$10? Pô, ele não estava nem lá, aquilo lá não é nem, né? É clandestino e tudo mais. Mas foi esse conflito, né? Que gerou essa mensagem aqui, nessa noite. E era o mesmo conflito que estava acontecendo, só que em outro nível, dentro da igreja de Corinto. E Paulo não respondeu a dúvida da igreja com regras, sabe? Paulo não instituiu um novo mandamento, não, ele não falou isso. Paulo entregou um princípio muito importante, né? Que tudo que nós fazemos precisa glorificar a Deus, amém? Tudo que nós fazemos precisa glorificar a Deus. Aí eu fiquei pensando nisso e falei assim, poxa, se nós, né, cuidássemos do nosso relacionamento conjugal como se fosse para glorificar a Deus, seria bom ou ruim? Se nós cuidássemos da criação dos nossos filhos, para quem ainda não tem, é a porta que vai entrar daqui a pouco, para glorificar a Deus, como seria a criação dos nossos filhos? Será que nós teríamos tantos filhos traumatizados como nós temos hoje? Aí eu fiquei pensando, poxa, né, no nosso trabalho, nos nossos negócios, né, se nós fizéssemos tudo no propósito de glorificar a Deus, será que a gente conseguiria coisas boas ou ruins? Mas é isso que Paulo vem trazendo aqui, porque a discussão naquele povo era o seguinte, come carne ou não come carne? Come peixe? Come isso ou não come aquilo? Você veste uma blusa regata ou com manga? Né? Você bota uma calça jeans ou você bota uma saia? A discussão era assim. É muito semelhante com os nossos dias hoje em algumas culturas, né, de igreja, né, de denominação. Você, cabelo solto ou cabelo preso? Maquiagem ou sem maquiagem? Né? As discussões assim. Era mais ou menos isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo vem com esse princípio ensinando a igreja. E esse princípio a gente pode aplicar na nossa vida, amém, irmãos? O princípio é, faça tudo para a glória de Deus. Então você não vai brigar com uma pessoa porque você vai pensar assim, poxa, não vou brigar com ela porque senão eu não vou estar honrando a Deus. Eu já tive uma oportunidade aqui, eu vou rapidinho, eu juro para você que eu vou contar bem rápido.
A gente estava numa discussão aqui, né, um tempo aí atrás, e eu, graças a Deus, eu tinha alguém para me proteger. Olha que bacana, meio metro, mas eu tinha alguém para me proteger. A pessoa queria tumulto, mas, né, o meu guardião não deixou que o tumulto acontecesse. E eu fui tranquilo, sabe, em paz, a pessoa falando lá, estressada, e eu suave, irmãos, tranquilo. E a pessoa que estava comigo, me acompanhando, já quase partindo para cima do outro, eu quase tendo que segurar ali, apaziguar a briga. Mas isso por quê? Porque eu sempre tento lembrar disso. Do que eu preciso fazer tem que ser para a glória de Deus. Porque senão, se eu gerar um escândalo, eu posso estar queimando a imagem de Cristo. Alguém pode estar olhando assim para mim e falando assim, caramba, e o cara é crente, né? Uma vez eu fui buscar a Daniele, né, no ponto, aí eu não estava trabalhando nesse dia, fui buscar ela de ponto, fui sem camisa. Ih, rapaz, Daniele falou o quê? Tu é pastor e vai ficar andando sem camisa pela rua? Aí eu falei, por quê? Porque pastor tem que ficar com camisa direto? Um calor, irmãos. Eu falei, não, eu fiz sem camisa, mas ninguém sabe que eu sou pastor. Aí fiquei até imaginando assim, ninguém sabe, qual o problema? Porque camisa, pastor agora tem que andar com camisa direto, terno e gravata? Mas eu não saio mais sem camisa. Depois que ela me chamou a atenção, eu não saio mais com camisa. Só saio com a barriguinha de fora. Bota uma baby look e está tudo bem. Brincadeiras à parte. Então, irmãos, isso precisa falar e precisa ser um ensinamento para as nossas vidas, amém? A gente precisa fazer tudo para a glória de Deus, todas as coisas. Estudar, a gente precisa estudar para a glória de Deus. Eu sei que colar às vezes é um sonho, né, irmãos? Quando a família está em uma tensão, vivendo em uma tensão, quando o casamento está enfrentando uma fase difícil, quando os filhos estão dando trabalho, e olha que isso acontece, quando o cachorro também dá trabalho, isso também acontece, quando a saúde preocupa, quando o dinheiro parece não dar para pagar as contas, olha quantas realidades aqui acontecem. A pergunta não é apenas como resolvemos isso, mas como eu posso glorificar a Deus nessas situações. Como é que eu posso glorificar a Deus? Pensa comigo aqui, ó. Você que divide uma casa com alguém, as pessoas aqui que são casadas, né? Como é que eu posso glorificar a Deus quando o meu cônjuge quer brigar comigo? Como que a gente glorifica a Deus? Ficando quieto. Não é verdade? Tem um ditado que diz assim, se um não quer, dois não brigam. Mas quando o outro quer brigar, aí não tem jeito. Então, o melhor momento, e gente, isso é trabalhar muito o psicológico. Muito psicológico, não é fácil não. Porque eu não sei, vocês no normal, né, mas todo ser humano ele quer revidar, não é verdade? Até a Tainá aqui tem aquela, né, aquela carinha assim, suave, tranquila, né, gente boa. Daniele também ali, ó. O Almir não, o Almir já tem uma cara de que quer briga, não é verdade? Olha lá, já é a pessoa que chama para briga, entendeu? Só no olhar dele. Tadinha da Claí, né, irmãos? Claí, olha, Deus já vai recolher assim a Claí direto, porque olha tudo que ela passou nessa terra aqui com o Almir é uma luta. Brincadeira, né? Tô brincando. Então, como é que a gente faz isso, né? Às vezes ficando calado. Aí a pessoa vai falar assim, né? Eu já passei por isso, irmãos. Discussão, não sei como é que é. Vai falar nada não? A gente escolhe um outro momento para conversar. A gente escolhe um outro momento. Vamos conversar em outro momento, em outra oportunidade. Não, eu quero falar agora. Irmãos, eu estou vendo filmes na minha vida aqui, ó. Sabe? Filmes aqui. Netflix. A gente vai falar agora, eu quero resolver agora. São meia-noite, né? Mas são questões que a gente precisa ter um certo equilíbrio. Digo para você, sério, a gente precisa ter um certo equilíbrio e domínio próprio. Porque senão, aquilo que poderia ser, né, trabalhado num bate-papo, numa conversa, acaba se estendendo de forma desastrosa. Então são tensões que acontecem na nossa vida, familiar, casamento,
parte financeira, criação de filhos também é uma luta, sabe? É uma luta. Criação de netos, nossa, é uma tempestade. Mas você precisa ser a parte sóbria, sensata, na caminhada. Você precisa ser. Amém, igreja? Você que está aí online aí, amém? Eu sei que é difícil. Eu sei que você deve estar falando uma série de coisas aí, pensando assim, tu está falando só porque o discurso, né? Porque o esboço está escrito isso. Não, irmão, eu sei que é luta mesmo, estou te falando. Falei para você ainda há pouco aqui da questão do flanelinha, né? Que eu acabei me indispondo com ele, né? Não querendo pagar. Eu estou falando pela minha vida mesmo. Eu sei que a luta é grande, irmãos. Eu sei que o inimigo tenta tirar a nossa paz a todo momento. Mas o princípio é esse, para a gente viver uma vida tranquila. Façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo. E olha, se Paulo está dizendo isso, eu vou acreditar nele, que eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. Deus não quer apenas de nós o domingo, uma quarta-feira. Ele quer ser o centro de todos os nossos dias. Sabe, Ele quer ser o centro de tudo dentro da nossa vida. Na nossa parte emocional, Ele quer ser o centro. Nossa parte financeira, Ele quer ser o centro. Sabe, quando você tiver um pedreiro dentro da sua casa, ele quer ser o centro. Ou quando o material de construção não estiver entregando a ferragem para uma obra importante que você tem, sabe, ele quer ser o centro. Olha quantas coisas. Eu digo para você que você tem o direito, sabe, como cidadão, você tem o direito, por exemplo, de cancelar uma compra. Falar, não quero mais comprar. Olha, eu contratei um pedreiro para minha casa, o cara me deu uma volta e falou, a partir de hoje não quero mais a sua atividade. É o direito seu, irmão, de fazer isso. Agora, o que não é direito nosso é dar um mau testemunho, amém, igreja? Isso é que não pode acontecer. É a gente ter um mau testemunho. Isso não é bom para a gente. E para isso nós precisamos sim colocar Deus no centro de todas as coisas. Na nossa vida financeira, em conversas difíceis, em escolhas que nós fazemos. Aí o apóstolo Paulo começa dizendo, quer vocês comam, quer bebam. Irmãos, fala sério. O que isso tem a ver? Como é que o apóstolo Paulo ele vai falar de coisas assim tão pequenas para a igreja, para pessoas que são adultas, irmãos? Paulo não estava falando com o Geração Vida, com as crianças. Paulo estava orientando homens e mulheres, chefes de família, sabe, pessoas adultas. E eles estavam falando, irmãos, querem vocês comam ou bebam, que seja para a glória de Deus. Quer que vocês vistam, aquilo que vocês se vestem, a forma como vocês se vestem, que seja para a glória de Deus. E eu vejo algo muito interessante nessa questão de comida e bebida, que na verdade Paulo está falando de uma rotina, porque você come pela manhã, né, à tarde, à noite, você come direto, né? Então, Paulo está apresentando aqui que o nosso dia a dia, a nossa rotina tem que ser para a glória de Deus. Aquilo que nós fazemos todos os dias precisa glorificar a Deus. E tem muita gente que acha que glorificar a Deus é algo extraordinário. Tem gente que ela fala assim, pensa, né? Poxa, eu queria orar e o céu se abrir e uma coluna de fogo descer, sabe? Fazer isso para a glória de Deus. Sabe, eu queria pegar esse monte aqui na frente, sabe? E orar e lançar ele para a glória de Deus. Coisas extraordinárias. Mas eu digo para você que Deus não quer nada assim absurdo. Deus quer que a glória dele seja no nosso dia a dia, nas coisas pequenas, sabe, naqueles pequenos atos, naquelas pequenas situações. Eu quando criança, tem pouco tempo, graças a Deus, eu quando criança, eu achava dinheiro na rua, achava carteira. Irmãos, a gente está num tempo tão difícil hoje em dia, que tu não acha nem mais dinheiro na rua, tu não acha nem mais moeda, está uma luta. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Amanda nunca vai ter experiência de encontrar uma carteira na rua. Eu tive uma com um cheque
e ele não estava nem cruzado, era um cheque com um valor expressivo, bacana, e eu achei aquela carteira com aquele cheque bonito. Eu estava no ensino fundamental, nem sei o que significa, 4ª série, algo do tipo, e aí eu achei aquela carteira e devolvi o dinheiro, e não me deram nenhuma bala, sabe? Não me deram nem um negocinho assim, poxa, obrigado. Mas eu fiquei tão alegre por devolver isso, né? Na época, eu me senti tão bem assim, poxa, fazer esse bem para a pessoa, né? A pessoa ficou ali nervosa, meu Deus, era não sei o que, acho que era aluguel na época. Lembro vagamente das cenas, a pessoa falando, né? E era tão bacana isso, sabe, esse sentimento de que, caramba, eu fui uma boa pessoa. Aí você para analisar o sentimento de Deus quando olha para a gente e fala assim, o que Ele está fazendo, o que ela está fazendo é para minha glória. Para analisar, se às vezes quando nós agradamos um filho, nós ficamos recompensados, imagina nós agradando a Deus, né? Quando agradamos a Deus, quanto isso traz de benefício para a nossa vida. E na verdade, glorificar a Deus começa nas coisas mais comuns, irmãos. A Bíblia vai nos ensinar um outro princípio muito bacana, que quem é fiel no pouco, é fiel no muito, amém? Você vai lembrar disso. Tem gente que diz assim, não, poxa, se eu tivesse uma bolada de dinheiro, olha, essa obra estaria nada, irmão. Você não consegue 10 reais? Ixi, pode ter a bolada que for. Pode ter a bolada que for, não rola 10 reais aí, não sai um tostão do escorpião do teu bolso aí, irmão. Ih, não vai, adianta sonhar. Sabe o que eu vejo aqui, e que a gente precisa muito fazer, né? E sempre buscar em Deus isso, é quando nós tratamos as pessoas com respeito. E respeito que eu estou falando hoje em dia não é só a maneira de tratar senhor e senhora, não. Por exemplo, através do curso, né, de idosos, cuidadora de idosos, as pessoas vão aprender a tratar os idosos com respeito. Isso quando eu estou falando assim, pai e mãe, a gente já vê um desrespeito muito grande. Mas uma pessoa de fora é pior ainda, né? E você vê tantos casos de pessoas agredindo crianças. Você vê tantos casos de pessoas agredindo idosos. Porque hoje em dia, para você colocar um idoso na mão de alguém, tu tem que confiar na pessoa. Tu tem que acreditar na pessoa. Tu está entregando uma vida ali para ela. Então, é quando nós tratamos as pessoas com respeito, nós estamos glorificando a Deus. É quando somos honestos nas pequenas decisões, estamos glorificando a Deus. É quando cuidamos do nosso corpo, como templo do Espírito Santo, é que nós estamos glorificando a Deus. É quando temos uma postura cristã, no nosso trabalho, na padaria, onde for, é quando nós estamos glorificando a Deus. A glória de Deus não aparece só em milagres, ela aparece no caráter de cada um de nós, amém? No caráter de Cristo dentro da nossa vida. E aí Paulo estende a segunda frase dizendo, façam qualquer outra coisa, não só comer e beber. Paulo amplia, gente, de uma forma geral, não incluindo ali, não subtraindo nenhuma questão. Qualquer outra coisa se coloca aqui como a forma como nós administramos as nossas finanças, a maneira como reagimos diante de uma ofensa, a forma como nos conduzimos dentro de casa, as decisões que tomamos quando ninguém está vendo, tudo entra nessa conta. Façam tudo pela glória de Deus, qualquer coisa pela glória de Deus, para a glória de Deus. Não existe uma área neutra, e olha que nós estamos vendo muito isso, né? Tem muita gente falando linguagem neutra, tentando criar umas coisas às vezes tão fora da realidade, mas não existe uma área neutra na vida do cristão, aonde ele possa fazer alguma coisa que não glorifique a Deus. Que todo o nosso pensar, agir e respirar
seja para a glória de Deus. A Bíblia a gente canta, né, na verdade, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Isso revela, irmãos, uma amplitude de que nós existimos para a glória de Deus. Nós fomos criados por Deus para a glória dele. E ele encerra dizendo: façam tudo para a glória de Deus. E glorificar a Deus é refletir Deus através da sua vida, da sua atitude. Sabe, tem muita gente que tenta aparentar ser crente, muda a roupa. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Por exemplo, quando você, num passado, né, acho que ninguém aqui do tipo já passou por isso, mas deve ter visto em algum lugar. Você no passado, por exemplo, usava umas micro roupas, né? Vou botar assim que fica mais fácil. Umas roupas bem curtas e tal, aí agora você começa a ter o entendimento de que isso não é adequado, né? É claro, no ambiente externo, na rua, né, nas saídas e tudo mais. Aí você passa a se vestir diferente. A vizinhança percebe uma mudança de comportamento. Poxa, fulano, tu viu? Ela se vestia de uma forma, já não se veste mais. Aí ela começa a mudar a maneira dela de falar. Ela falava umas palavras torpes, baixo calão e tudo mais, mas agora ela já não faz, ela se policia. As pessoas em volta vão perceber, caramba, há uma mudança na realidade dessa pessoa. Ela ouviu umas músicas, sabe? Umas músicas e tal, pá, não sei o quê. Agora ela já não escuta mais esse tipo de música. Ou seja, as pessoas à volta, né, que observam, elas vão pensar assim: poxa, houve uma mudança de comportamento na vida dessa pessoa. Ela era uma coisa e agora é outra. E aquelas que tiverem mais intimidade ou forem fofoqueiras, vão bater lá na porta dela e falar assim: fulano, aconteceu alguma coisa contigo? O que aconteceu contigo? Que homem foi esse que você entrou na sua vida e mudou a sua vida dessa forma? Ou que mulher foi essa que entrou na sua vida dessa forma? Porque muitas das vezes a mudança acontece quando alguém entra na vida da pessoa, não é verdade? Não? Não é? Então, por exemplo, conhecer um relacionamento novo, um garotão, aí já muda o comportamento. Conhecer uma garotona, já muda o comportamento. Então, quando entra alguém, olha que bacana, ó, quando entra alguém na vida daquela pessoa, há uma mudança na vida dela. Assim também é quando entra o Espírito Santo na vida da pessoa, há uma mudança na vida dela. Tem que ter uma mudança na vida dela. E às vezes algumas coisas são difíceis, irmãos, da gente glorificar a Deus. Existem algumas áreas que são difíceis. Quando, por exemplo, somos magoados por alguém. Quando alguém entristece a gente, quando alguém machuca a gente. E a gente fica com aquele rancor no coração. Sabe? A gente fica com aquele sentimento dentro de nós. E quando você decide perdoar só para glorificar a Deus, fala assim: Senhor, me ajuda a perdoar. Ou quando você permanece sendo fiel mesmo diante de uma escassez, só para glorificar a Deus. Ou quando você mantém a sua integridade, mesmo pressionado, só para glorificar a Deus. E aqui, gente, é o ponto central desse texto que nós lemos. É viver a nossa vida para a glória de Deus, alinhando tudo que nós fazemos para um propósito eterno. Eu digo para você, tem muita gente cansada hoje em dia, porque está buscando a aprovação dos outros, e sempre vai ter algum hate na tua vida, sempre vai ter uma vizinha que não gosta de você, um vizinho que não gosta do seu trabalho, da sua atitude, da sua maneira. Você sempre vai incomodar alguém. Sempre vai ter alguém para comparar você a uma outra pessoa. Sempre vai ter isso. Sempre vai ter alguém buscando reconhecimento. Eu digo para você que isso cansa demais. Isso cansa muito, irmão. E são essas coisas que acabam cansando a gente. Mas quando a tua motivação for em direção a Deus, você pode ter certeza que a sua vida estará alinhada com a vontade de Deus. Então o que você está fazendo
pode desagradar o mundo inteiro, mas agradar a Deus. Tá ótimo, irmãos. Você já está ganhando muita coisa. Você vai ganhar uma paz na sua vida. Amém? Então, se você entendeu isso tudo que nós estamos falando, que seja para a glória de Deus, a nossa caminhada, o nosso respirar, o nosso agir, as nossas atitudes, eu queria orar por você nessa noite, eu queria orar com você nessa noite, nesse propósito, nessa direção. Seja você precisando ou não nesse momento, porque talvez você precise falar assim: poxa, eu preciso fazer algumas coisas na minha vida para a glória de Deus. Ou talvez não, eu preciso me preparar para alguma situação na minha vida, porque talvez eu deixe a desejar em algum momento. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite. Eu não sei quanto profundo vai entrar essa mensagem para você. Mas para mim foi bem um despertar, que eu preciso sempre, diante dos meus desafios, sempre fazer tudo para a glória de Deus. E eu quero orar pela sua vida nessa noite, e eu quero orar utilizando esse óleo, porque eu acredito muito, irmãos, neste elemento, e eu acredito muito na orientação bíblica que vai falar sobre isso, sobre a unção com óleo. Então, para você que está aqui nessa noite e deseja no seu coração que essa oração seja feita sobre a sua vida, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Uma coisa que nós gostamos muito de entender é que nós não somos perfeitos ou santos. Se fôssemos, não estaríamos aqui. A verdade, nós precisamos de Deus. E essa é uma verdade bacana. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos do controle de Deus no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E eu creio muito na unção com óleo, eu creio muito no poder de Deus derramado sobre as nossas vidas. E que Ele venha de uma forma profunda falar ao seu coração nessa noite. A partir desse dia, não acusando você, o objetivo não é acusar, mas é alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. A questão não é dizer que você é imperfeito, porque todos nós somos. A questão é quando nós buscamos Deus na nossa vida. A questão é quando nós desejamos a perfeição de Deus em nós. Isso é algo tremendo. Pai, nessa noite eu coloco diante de Ti a Tua igreja aqui presente, com este óleo, Deus. Uma unção sobrenatural sendo derramada sobre cada vida aqui nesta noite, sobre cada lar aqui representado, sobre cada cristão aqui na Tua presença, Senhor, porque eu creio, ó Deus, no algo novo que já existiu e existe na vida de cada pessoa aqui, Pai. Eu creio, ó Deus, o quanto nós precisamos, ó Deus, desta mensagem nas nossas vidas, porque nós existimos para a glória do Teu nome, Jesus. E aqui nós temos homens e mulheres, nós temos aqui todas as gerações e idades nessa noite aqui representadas, Senhor, de pessoas que querem mais de Ti, Deus, pessoas que estão buscando fazer a Tua vontade, Deus, e nessa noite, esta palavra é para a gente, Deus, é para aqueles que querem fazer a Tua vontade, é aqueles que querem revelar a Tua glória nesta terra, nas coisas pequenas, aonde ninguém está vendo e ninguém está olhando, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa despertar em todos os momentos, quando o inimigo tentar gerar alguma cilada, Senhor, que possamos lembrar desta mensagem. Eu vivo para a glória de Deus, eu existo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, que isso venha alimentar a nossa fé, renovar a nossa força, nos levantar, ó Deus, nos tirar de qualquer situação de embaraço que o inimigo tente sobre nós, ó Pai. Abençoa, Deus, esses lares aqui representados, aqueles que são casados, Senhor, abençoa, Deus, os casamentos, Deus, abençoa, Senhor, a criação dos filhos, ó Pai,
Abençoa, Deus, a administração dos recursos financeiros, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai, que seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Pai, nessa noite eu oro também por aqueles lares que estão nesta transmissão. Pai, que o Senhor venha agora ampliar o Teu poder sobre essas vidas, e que tudo que cada pessoa faça que seja para a glória do Teu santo nome. Ao respondermos no ambiente de trabalho, Senhor, que possamos lembrar, tem que ser para a glória do Teu nome, Jesus. Senhor, ao revidarmos, ao sermos atingidos por alguém, ó Deus, quando alguém tenta roubar a nossa paz, ó Deus, que possamos lembrar, não, eu tenho que falar de acordo com a vontade de Deus. Que a Tua paz venha repousar no nosso coração, Deus. Que a Tua alegria não venha sair do nosso rosto, Pai, em nome de Jesus. Blinda, Senhor, as nossas mentes, blinda, Senhor, os nossos corações, para que nenhuma impureza externa venha entrar, ó Deus, e macular, ó Deus, a nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Pai, essa palavra, ela não é apenas para ser entendida, mas ela é para ser praticada, e a partir de hoje, Deus, em nome de Jesus, que venha nascer no nosso coração um compromisso para a glória de Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, consagra, Senhor, cada pessoa aqui, cada lar aqui representado, Deus, aonde cada pessoa estiver agora, Deus, aonde o marido estiver, aonde a esposa estiver, aonde os filhos estiverem, Senhor, venha alcançar através dessas vidas, toda a nossa casa, toda a nossa parentela, em nome de Jesus, e transforma, Deus, tudo aquilo que chega nas nossas mãos, para um instrumento de honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Pai, não permita que o inimigo venha ganhar espaço no nosso meio. Não permita, Senhor, que nenhuma seta do inimigo venha roubar de nós a paz que o Senhor nos deu. Quantas pessoas hoje, Deus, estão enfrentando traumas e problemas na sua vida, porque não conheciam, ó Deus, e não tinham despertado para esse entendimento, para esse princípio que nós aprendemos aqui hoje, Senhor, de que tudo que nós fazemos tem que ser para a sua glória, Deus. Que nós não podemos viver por acaso, nós não podemos viver para nós mesmos, mas nós precisamos viver para o Senhor, ó Deus. Mas, Senhor, eu sei e entendo o quanto é difícil, Deus, para cada um de nós, porque somos limitados, porque o pecado, Deus, está dentro de nós, ó Deus. E assim como o salmista diz, em pecado concebeu a minha mãe, ó Deus. Porque muitas das vezes nós estamos neste mundo pecaminoso, Deus, tentando nos corromper, ó Deus, tentando nos tirar, ó Deus, da Tua vontade. E é para essas pessoas, ó Deus, que nós estamos orando aqui, assim como eu, ó Deus, também estou incluído neste meio, Deus. É neste propósito que nós estamos orando aqui, ó Deus, porque nós queremos fazer a Tua vontade, Deus. Nós queremos ser, ó Deus, cristãos sinceros e verdadeiros, ó Deus, chamados segundo o Teu propósito, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada pessoa. Abençoa, Deus, a área emocional, Deus. Que haja, Senhor, cura e libertação de traumas do passado, Deus. E que possamos viver uma nova vida agora, Deus, em Ti. Pai, nessa noite, que possamos viver em Ti, ó Deus, uma novidade de vida em nome de Jesus. Senhor, que ao chegarmos dentro da nossa casa, a Tua glória venha resplandecer em nós, ó Deus, e que alguém possa perceber, ó Deus, que o Teu brilho está sobre nós, ó Deus. Pai, cuida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. O nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, que seja para a glória do Teu santo e poderoso nome. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Pai, essa é uma noite de perdão, ó Deus. É uma noite onde nós não vamos perdoar ninguém. Pelo contrário, é onde nós estamos buscando perdão, ó Deus, pelas infrações que cometemos diante de Ti, porque muitas das vezes nós erramos, ó Deus, querendo fazer o certo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, perdoa cada pessoa que está aqui nesta noite,
Perdoa, Senhor, as falhas que cometemos, ó Deus. Perdoa as transgressões que cometemos, ó Deus, contra Ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama sobre nós, ó Deus, o Teu perdão, Pai, para que possamos também perdoar, ó Deus, porque essa foi a oração que Jesus nos ensinou. Esse foi o mandamento e orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Nós devemos perdoar, nós devemos ser perdoados, Senhor. Que haja, Senhor, uma noite de transformação dentro de nós. Esse é o primeiro passo, Senhor, de uma nova trajetória, de uma nova vida, de um novo tempo na nossa vida. Um tempo, Deus, aonde nós seremos lembrados nas nossas atitudes e caráter, ó Deus, porque estarão refletindo a Tua glória, Senhor, de uma forma sobrenatural diante de todos os desafios que nós enfrentamos, dentro da nossa família, que seja para a glória de Deus, diante da nossa vida financeira, Senhor, que seja para a glória de Deus, diante da nossa saúde, Senhor, tudo que nós fazermos, que seja para a glória de Deus, Senhor, tudo que nós fizermos, ó Deus, em todos os ambientes e lugares, que seja para a glória de Deus. Se alguém estiver vendo, ou se ninguém estiver vendo, que seja para a glória de Deus, ó Pai. Abençoa, Deus, a cada um de nós, e que possamos viver a Tua glória. Diga comigo nessa noite: eu quero viver para a Tua glória. Mais uma vez, eu quero viver para a Tua glória. Visita, Senhor, os nossos lares, as nossas famílias, ó Deus. Que haja harmonia dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Lembre-se disso, viva para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Se você tiver alguma dificuldade em relação a isso, a gente ora junto, a gente caminha junto. Não viva sozinho, passando por lutas assim, pelo contrário. A gente está aqui nesse propósito, amém? Eu sei que você sentou, eu peço até perdão por isso, mas vamos ficar de pé para a gente encerrar. Que essa palavra se torne uma prática na sua vida. Eu não quero de forma alguma, irmãos, acusar você, de forma alguma. Não é a minha intenção acusar você de alguma coisa, mas é só destacar para a gente algo tão importante, que nós vivemos para a glória de Deus, amém? Nós existimos para a glória de Deus. Isso vai ser tremendo para cada um de nós, e eu queria que você me contasse depois os desafios que você teve na sua caminhada. Um flanelinha. Deixa eu ver se a Dani está aqui. Uma mulher, né? Esposa, marido. Essas lutas, né, irmão? Do dia a dia. Mas brincadeiras à parte, que seja mesmo algo constante na sua vida. Eu vou orar o restante destes dias para que a gente caminhe nesse propósito. Para que Deus te dê força, para que Deus me dê força. E depois eu vou estacionar lá em Campo Grande para dar os R$10 do flanelinha lá para ele ficar feliz. E falar para ele: Deus te abençoe, tu está me roubando R$10, mas tudo bem, deixa quieto. Bom, vamos levantar as nossas mãos e abençoar essas vidas aqui. Irmãos, nós oramos por essas vidas e necessidades para a glória de Deus. E eu creio que Deus proverá. Você que está com a gente pela casa agora, levante suas mãos também em nome de Jesus. Vamos orar por esses pedidos, talvez o seu nome esteja aqui. Maravilhoso Deus, estamos colocando diante de Ti, ó Deus, esses nomes, necessidades, lutas e aflições que famílias têm enfrentado, Deus. E eu peço, Deus, que o Senhor venha de uma forma sobrenatural, como só o Senhor pode resolver,
com todo o poder e autoridade, Deus. E começa, Senhor, a mudar essas histórias em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. E que a Tua glória, Senhor, venha resplandecer sobre essas vidas e famílias. Se existem, ó Deus, necessidades financeiras, que haja, Senhor, portas abertas agora em nome de Jesus. Pai, se existe agora necessidade de cura e libertação, que haja um mover sobrenatural agora, porque eu creio, Deus, no poder da oração no nome de Jesus. Pai, nessa noite, abençoa essas vidas, Pai. Venha de uma forma sobrenatural, Deus, para a Tua glória, Senhor, mudar a sorte dessas pessoas. E aqueles que escreveram, que talvez nem lembre mais, ó Deus, o que escreveram aqui nessa noite, mas o Senhor já escreveu no livro da vida cada nome como esse, Deus. Abençoa, Deus, e de uma forma sobrenatural, leva a Tua igreja nessa noite para a nossa casa, Deus. Leva cada um de nós em segurança e proteção, Deus. Que possamos chegar dentro do nosso lar, encontrar a nossa casa e a nossa família em perfeita ordem, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, não saia correndo. Espero você no próximo domingo, 9 horas e às 18 horas, em nome de Jesus.